Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma data maravilhosa, uma das datas mais bonitas que nós temos no nosso calendário litúrgico, que é o Dia de Todos os Santos. Eu vou explicar para vocês a sua origem e vou passar para vocês algumas dicas daquilo que nós devemos fazer nessa data que tem uma energia potencializadíssima em relação tanto ao bem quanto ao mal. Vamos então agora falar um pouco sobre o Dia de Todos os Santos. Meus amores, o Dia de Todos os Santos, o próprio nome já diz. Nessa data, há a celebração de todo e qualquer santo. O que a gente chama de santo? Os santos da Igreja Católica. Nós chamamos de santo também nossos orixás. Muitos chamam suas entidades de santos. Então, são todas essas energias positivas, todos esses espíritos ou elementais ou forças da natureza, do campo positivo, que interferem nas nossas vidas. Esta data, o Dia de Todos os Santos, é um contraponto ao Dia das Bruxas, que é uma festa celta. Entendia-se antigamente que as bruxas eram mulheres malvadas, né, com aquelas verrugas, andando por suas vassouras, fazendo as suas poções malignas, todo aquele tipo de historinha de desenho animado e de filmes, tudo ficção, porque hoje em dia nós sabemos que bruxas somos nós, bruxos e bruxas da natureza. Por que não um umbandista e um candomblecista? Antigamente não seria chamado de bruxo, ou de bruxa, ou de mago, ou de feiticeiro. Nós somos tudo isso. E tudo isso faz parte de nós. Mas antigamente, o Dia das Bruxas, ou Halloween, era uma festa pagã, altamente negativa. O Dia de Todos os Santos foi um dia instituído após o dia de Halloween, que era um dia para se celebrar aos espíritos, aos santos, às entidades, às forças da natureza do bem. Na verdade, as bruxas também eram do bem, mas até então o preconceito era gigantesco, então entendia-se que aquelas mulheres que só utilizavam de energias da natureza para fazer o bem eram espíritos trevosos. Em relação a isso, o que a gente pode falar sobre o Dia de Todos os Santos? É um dia extremamente positivo. Só que, assim como eu falei no vídeo sobre o Dia de Finados, o Dia de Todos os Santos também é um dia muito carregado. Por quê? Porque pessoas, volto a dizer, se travestem de umbandistas ou de candomblecistas, de magos, de bruxos, de feiticeiros, para fazerem a maldade. Umbanda não tem maldade, candomblé não tem maldade, bruxo não é mal, mago não é mal, feiticeiro não é mal. Essas linhas, essas correntes são utilizadas de modo a macular não somente a nossa religião, como também meio que se esconder numa suposta doutrina. São pessoas que se fingem de religiosas para praticar a maldade. Existe, claro que existe. Nós não estamos aqui para mentir para vocês. Então, nós devemos também nos preservar, nos precaver, nos resguardar. Eu vou falar já para vocês como que a gente pode manter a nossa vibração alta, a fim de que a gente não caia nessas esparrelas e a fim de que nós não sejamos prejudicados por esse tipo de gente que trabalha para fazer o mal a outrem. O Dia de Todos os Santos é o dia de acender nossos orixás, é o dia de oferendar, dar oferenda, prestar homenagem aos nossos santos de devoção. É o dia de batermos paó, é o dia de fazermos pedidos e agradecimentos. Agradecermos por estarmos vivos, com saúde, por nossa vida estar em movimento, por nós termos nosso emprego, nossa casa, nosso carro, ou mesmo que nós não tenhamos nada disso, agradecer por nós estarmos aqui para evoluirmos espiritualmente e alcançarmos aquilo que nós temos o direito,
o dever e está no nosso destino alcançar. Então é um dia de agradecimento, é um dia de reverência, mas também é um dia de você fazer e confirmar os seus pedidos, pedir mais positividade, pedir mais abertura de caminho, pedir mais proteção, pedir coisas positivas para a sua vida e para a vida dos seus. Agradecer pelas bonanças que orixá, que os santos, que as entidades trazem para a sua vida e para a vida dos nossos. Então, é um dia de nos firmarmos e reafirmarmos enquanto pessoas de fé, enquanto pessoas religiosas. É um dia de cultuar o sagrado. É um dia de festejar esses santos maravilhosos, essas energias poderosíssimas que são palpáveis, inclusive, às vezes, e que aqui estão e que aqui vêm, inclusive, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos evoluir espiritualmente, para nos orientar, para nos carregar no colo, porque nossos santos nada mais são do que isso. São divindades que nos ajudam nessa caminhada, que é uma caminhada difícil para todo mundo. A gente sabe que a vida não é um mar de rosas. A gente sabe que aqui é um local de expiação, é um local de sofrimento, de desenvolvimento. E a gente só aprende e só se desenvolve pela dor. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas eles estão aqui sempre para nos ajudarem. Então, se tem um dia específico que a gente pode comungar com eles, que a gente pode agradecer a eles, que a gente pode homenagear a eles, é o Dia de Todos os Santos. Sobretudo porque nessa data nós podemos homenagear a todos. Então as casas de candomblé podem tocar para os seus orixás, aquelas que são traçadas podem tocar para as entidades dos seus filhos de santo, as casas de umbanda tocam para orixás, para capangueiros, para falangeiros, para entidades, para as almas benditas, para todo mundo. Isso é o que a gente chama de santo. Esses são os nossos santos. Nós, enquanto umbandistas, sabemos que nossa religião é uma religião sincrética. Então, os santos da Igreja Católica também são homenageados pelo sincretismo na nossa religião. É um dia de comemoração, é um dia de saudar, é um dia de reverenciar. É um dia iluminado que há no nosso calendário litúrgico, a fim de que a gente consiga reafirmar a nossa fé. Então, ponha água na sua quartinha, tome seu banho de erva, tome seu banho de abô, faça seu defumador, acenda suas velas, seus incensos, energizem-se com pedras específicas, uma ametista, um quartzo rosa, uma turmalina. Limpem o seu corpo, sobretudo porque nós vamos ter, logo após o Dia de Todos os Santos, o Dia de Finados, que aí sim é um dia mais complicado. Mas o Dia de Todos os Santos também não é um dia leve, e é sobre isso que eu também quero conversar com vocês. Como que vocês podem se proteger no Dia de Todos os Santos? Porque tudo isso que eu falei para vocês, toda essa beleza, essa alegria, essa leveza, é para os praticantes da religião. Mas existem marmoteiros, presepeiros de espíritos sem luz que utilizam dessa data para fazer maldade contra nós. Então nós temos que nos calçar, nós temos que nos precaver. Como que nós podemos fazer isso? Primeiramente, como sempre, o anjo de guarda aceso. Banhos de erva, defumadores, preceitos. Não comer nada preto, nem beber nada preto. Não fazer uso de bebida alcoólica. Não brigar. Elevar os pensamentos ao astral, pensamentos positivos, orações. O poder da oração, gente, é muito maior do que a gente pode imaginar. Reze o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, o seu credo, a sua Salve Rainha, a sua prece de Cáritas, o seu Salmo 91. Faça uma oração pessoal, sem ser nada cronometrado e nem nada decorado. Converse com o seu Deus, com os seus santos, da maneira que você sabe, da maneira que você quer, foro íntimo, pessoal. Eleve as energias positivas, evite comer carne de porco, evite transitar por locais de baixa vibração, hospitais, bares, boates, locais de jogos.
Eu vou dar uma dica para vocês de algo que funcionou muito comigo e parece que é uma coisa simples, mas não é tanto. Se vocês já passaram por isso, vocês deixem aqui no comentário de vocês para eu ter certeza que isso não acontece só comigo. Filmes de terror. Eu sempre gostei muito de filmes de terror, desde a infância. Só que filmes de terror baixavam muito meu padrão vibratório e eu não sabia disso. Então, eram muitos pesadelos, eram visões. Claro que isso também já tinha a ver com a questão mediúnica. Mas o filme de terror era como se fosse um portalzinho que eu passava, vendo aquelas imagens, ouvindo aquelas histórias, assistindo todo aquele enredo. Aquilo, de alguma forma, baixava o meu padrão vibratório. Então, eu entrava num lugar de medo, de angústia, de depressão, de solidão. Aquilo me fazia muito mal. E eu demorei anos a fio para entender que era devido aos filmes de terror que eu assistia. Então, assistir filme de terror, uma coisa, né, que seria banal, simples, não façam isso nessa data. São coisas que a gente vai aprendendo com o decorrer da vida e vai utilizando e vai passando para vocês essas experiências para que vocês não sofram durante esse percurso, como muitos de nós sofremos sem ter o conhecimento exatamente do que aquilo significava para as nossas vidas. Resumindo, meus amores, o Dia de Todos os Santos é isso. É um dia feliz, é um dia alegre, é um dia contente, é um dia de louvor. Usem suas guias, usem seus contra-eguns, caso você tenha, para sua proteção. Reze, reflita. É importante que a gente tenha o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito conectados e elevados em uma energia positiva para que a gente possa passar esses 2 diazinhos aí da melhor forma possível. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, deem sugestões para vídeos que vocês gostariam que a gente gravasse para que vocês assistissem. E muito obrigado pelo carinho de vocês com o canal, comigo e com as páginas. Axé!